A comparação é a morte da felicidade. Por que que eu coloquei isso aqui? E aí, mais uma vez, baseado em Marco Aurélio, imperador romano estoico, que é para entrar na nossa cabeça. Hoje, isso é mais verdade do que nunca. Você nunca vai ser o melhor. Você nunca vai ser o suficiente. Não é porque você não é capaz. Não é porque você não vai ser bom em alguma coisa. É porque a sua régua sempre vai aumentar. E esse é o nosso sistema de sabotagem pessoal. E sobretudo hoje com redes sociais. Mesmo quando você é melhor, a outra pessoa vai projetar uma imagem a ponto dela parecer melhor do que você. E você que só vê a vitrine do outro, vai pensar, caramba, ele tá melhor do que eu. Mesmo quando é mentira. Vale a pena lutar essa luta? Vale a pena brigar essa briga? Não vale. Mais uma vez voltando pro nosso desenvolvimento pessoal básico, rapaziada. Você faz o que pode com o tempo que você tem em mãos e com a ferramenta que você tem em mãos e com o contexto que você tem em mãos. Qualquer outra coisa é loucura. Qualquer outra coisa é loucura. Você vai comparar os seus bastidores com a vitrine dos outros. Isso pra mim é uma definição moderna de loucura. Porque a vitrine, ela é forjada, ela é criada, ela é perfumada, ela é arrumada. Já os bastidores, irmão, é noite mal dormida, ansiedade, suor, luta, dificuldade familiar. Você vai jogar esse jogo de comparar os seus bastidores com a vitrine dos outros? Quem não vive a sua vida, vive a vida dos outros. Mudar de ideia não é fraqueza. É, na verdade, a única e verdadeira liberdade que você tem. Não tenha medo de mudar de opinião, não tenha medo de transformar ideias, não tenha medo de encarar um livro onde transformou a sua vida e mudou seu paradigma. Não tenha medo de novas leituras que confrontem a sua visão de mundo. Não tenha medo do confronto, do debate de ideias se for buscando a verdade. Qual é o maior problema hoje em dia, rapaziada? As conversas e os debates não buscam a verdade. Buscam show, buscam espetáculo. É lacrar de um lado, é imitar do outro. Não tenha medo de colocar à prova os seus valores, as suas ideias, aquilo que alicerça a sua vida. Não tenha medo de ser confrontado, se o objetivo é buscar a verdade. E é por esse motivo que muitas pessoas se apoiam em ideias falsas, porque atrelam as suas ideias ao seu ego. Se a minha ideia estiver errado, quer dizer que eu falhei na minha vida. Isso é mentira. Se a ideia que você defendia está errado, agradeça ao seu oponente ou a quem te mostrou essa ideia e a corrigiu. A quem te mostrou uma nova ideia e a corrigiu. Quer dizer que você economizou tempo na sua vida, mas uma década vivendo uma mentira, uma ideia frágil, sem repertório, sem substância, sem estrutura, que era mais voltado para a mentira do que para a verdade. Agradeça quando alguém te mostrar alguma realidade objetiva, alguma verdade mais fundamentada. Caramba, valeu, cara. Aquela sua ideia que você me deu naquele dia lá, mesmo arriscando, né, gerar uma inimizade comigo, ou me provocar, na verdade me fez ficar remoendo e pensando. Eu realmente estava errado. Eu não disse já memento mori no nosso canal? Eu não disse já que não há uma segunda vida? Até na visão cristã não há uma segunda vida na Terra. E que se alguém corrige a sua rota, não é para você levar para o ego, é para você agradecer. Caramba, se eu passasse mais 5 anos vivendo uma mentira, eu ia perder mais 5 anos de vida caindo em armadilhas, em falsidades, ou sendo manipulado por uma ideia que não estava alinhada com a verdade. E o que é a verdade? Bom, aí é uma outra conversa, né? Para aqueles que têm uma religião, que têm uma fé, né, que são cristãos, católicos ou evangélicos, sabem o que é a verdade. Para outros que são mais ateus ou não têm uma filosofia, aí realmente fica mais relativo. Mas ainda assim,
há uma forma de depreender da natureza uma verdade natural, essencial, raiz. Apesar de ser mais difícil, né? Ainda mais com tantos estímulos, né, pós-modernos de ideologias desviando você desse caminho, trazendo várias neo-verdades, né, neoconceitos, religiões civis, né, que hoje são as ideologias, né, que substituíram a religião no coração do povo. Então, se alguém tira essa venda de você, dessas falsas ideologias, e te alinha mais à verdade, agradeça. Já disse, aqui é o nosso tópico. Mudar de ideia não é fraqueza, é a única verdadeira liberdade que você tem. E por que verdadeira liberdade? Porque podem prender o seu corpo, mas não podem prender o seu espírito e a sua mente. E eu volto àquele nosso exemplo de um vídeo que eu fiz há um tempo atrás sobre O Conde de Monte Cristo, obra de Alexander Dumas, onde na obra um capitão de um navio acabou sendo alvo de uma armadilha, de um motim, de uma traição do seu melhor amigo e foi preso injustamente. E é justamente nessa prisão onde ele teve que, apesar de preso fisicamente, libertar sua mente. Podiam controlar o corpo dele, mas não controlar a sua vontade, não controlar o seu espírito. E ele continuou, mesmo na prisão, aprendendo, se aprimorando, né? É quase um método caverna old school na literatura, né? Tendo no exemplo o livro ali. Foi ensinado por um monge nessa prisão a lutar, a treinar o corpo, a ler e a escrever, a aprender matemática, a aprender finança, a aprender sobre sociedade e política. Mente. Tanto que, em um dos confrontos clássicos do Abade, que é o sacerdote que ensinou ao Conde de Monte Cristo, né, antes o Dante, né, Edmond Dante, personagem, e diz: podem açoitar o seu corpo, colocar grilhões no seu pulso, mas tudo o que eu te ensinar ninguém vai poder roubar. O governo que te prendeu, o seu amigo que te traiu, te colocou numa prisão. Claro que a história termina bem para o nosso protagonista e um alívio, já que ele depois consegue fugir da prisão, descobre um tesouro e tem então o início, o seu arco de vingança contra o seu amigo que tomou o seu lugar, assim também como tomou a sua mulher. Então, tudo isso para dizer que vamos pegar a analogia de Edmond para a sua vida. O que é a prisão do Edmond? De repente é você agora, num contexto desfavorável, num ambiente ruim, decadente, onde nesse ambiente, mesmo que você esteja limitado geograficamente, limitado em relação à inspiração visual, um ambiente urbano, uma cidade complicada, você preso e limitado pela condição financeira, né? Ainda assim, a sua mente está mirando em outro lugar. As suas inspirações intelectuais, as suas inspirações de imaginação não estão presas na geografia do lugar onde atualmente e decadente você está. E você talvez, assim como Dante disse, né? Um dia Deus proverá a minha vitória. São as palavras que Dante escreve na parede da prisão retratada no filme, né? Eu estou aqui, agora, nessa decadência, mas a minha mente já está trabalhando para sair daqui. Porque as minhas inspirações estéticas, intelectuais, de finança e de prosperidade estão fora desse lugar. E é uma questão de tempo até eu me libertar também fisicamente, porque na minha mente eu já estou livre. Não tenha medo de corrigir a sua rota, não tenha medo de mudar de ideia. Bom, essa aqui foi a minha leitura, né? Alinhado também à obra de Alexander Dumas, que também escreveu
Robin Hood, se eu não me engano, e também Os Três Mosqueteiros, grandes obras da literatura mundial, certo? Grande escritor.